Boa noite, a paz do Senhor a toda a igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Naum. Naum 1:7. Naum 1:7. Farei a leitura. O Senhor é bom e refúgio no dia da angústia, e protege os que nele se refugiam. Oremos. Pai amado, Pai querido, ó Senhor Deus, nesses tempos tão difíceis, tempos de angústia, de tribulação, onde a humanidade está tão ansiosa, sem saber o que fazer, aonde se esconder, aonde é o refúgio, aonde é a fortaleza, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, Tu venha confirmar a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Que Tu és o nosso refúgio, ó Pai. Que Tu és a nossa fortaleza no meio de todo esse caos, Pai querido. Transborda o Teu Espírito Santo sobre nós, meu Pai. Nos capacita verdadeiramente a ouvir, obedecer e praticar a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade. Amém. Poder assentar? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, né? E conhece os que nele se refugiam. De todas as escolhas que a humanidade, que o homem pode fazer, a melhor escolha que ele pode fazer é confiar no Senhor. É a melhor escolha. As pessoas estão escolhendo confiar, né, no ouro. E, nossa, vai ter uma guerra, tal, vai se alastrar. Né, o ouro, os ladrões, o que fazem? Escavam e roubam. Né? Então, muitos estão escolhendo confiar em exércitos, em novos armamentos, estão construindo abrigos, construindo fortalezas subterrâneas, etc. Mas a gente sabe que tudo isso é em vão. A gente vê que durante a história da humanidade, muitas fortalezas foram levantadas. E o que aconteceu com elas? Invadidas, a maioria totalmente destruída, não existe nem mais, né, o local físico. Mas o Senhor não. O Senhor é nossa fortaleza eterna. O Senhor é nosso refúgio eterno. Nós não somos consumidos porque o Senhor é bom, porque Ele é maravilhoso. Anota aí, Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é eterna, por isso que a nossa confiança tem que estar nele. Temos que acreditar, confiar em sua palavra no meio de todo esse caos aí. E na vida espiritual não é diferente. O inimigo das nossas almas, né, das nossas vidas, está em guerra constante contra nós, contra a igreja. E uma das estratégias, né, de guerra é cortar a linha de suprimentos do inimigo. Tipo, muitas das vezes um exército deixa os tanques passar e atacam a linha. O combustível, o caminhão de remédios, caminhão de alimentos, e assim faz parar o exército inimigo. E o que o diabo faz? Tenta fazer na vida espiritual da igreja? Cortar a linha de suprimento, que seria a água, a comida e a luz. Como é que ele faz isso? Levantando guerra, levantando conflito, e muitas das vezes dentro da própria casa. E o que a pessoa muitas das vezes não percebe? Ela para de orar, para de buscar a Deus, para de vir à igreja, para de se congregar. O que a pessoa fez sem perceber? Ela aceitou que o inimigo cortasse a linha de suprimentos. Porque durante as guerras, a primeira tática a ser feita é cortar a água, luz e linha de alimento. E a palavra de Deus é o nosso alimento, é o alimento verdadeiro. A palavra de Deus é a nossa água, a água
que jorra, que jamais irá faltar, que o inimigo jamais irá conseguir cortar. A palavra de Deus é a nossa luz eterna, que o inimigo jamais conseguirá cortar, mas somos nós que desistimos. Somos nós que fraquejamos e deixamos o inimigo cortar a linha. A gente para de orar, para de jejuar, para de clamar e vai se afastando. Faz justamente o que o inimigo quer. E sem perceber, nós nos rendemos. Quantos e quantos não começaram tão bem na igreja, né? Era um diácono, era um obreiro, não está aí no mundo. Né? Não se rendeu para o inimigo. Por quê? Porque deixou cortar a linha de suprimentos. E isso, como povo de Deus, não podemos permitir. Porque da parte do Senhor, a linha sempre se manterá. Da parte dele sempre se manterá. Da nossa, que nós é que somos falhos. E a gente vê aí a humanidade, né, correndo aí contra o tempo, né, os poderosos da terra que se acham tão máximos, construindo fortalezas debaixo da terra. Que historicamente a gente vê que muitas das vezes a fortaleza nem é atacada em si, basta só o inimigo cercar. Tipo, quando Senaqueribe cercou Ezequias, ele não precisou nem atacar, só cercou. Né, o pessoal comeu os cavalos, comeu o que tinha e daqui a pouco não tinha mais o que fazer. E a palavra, né, é o verdadeiro alimento. É a fonte das águas, é a luz eterna. Nós não podemos desistir disso. Nós não podemos ser como o mundo está fazendo, investindo milhões para se esconder debaixo da terra. E que num futuro a gente sabe se realmente houver uma guerra nuclear, por exemplo, como é que vai chegar comida lá? As vacas vão morrer tudo. Aquele abrigo ali vai ser inútil. Eu vi um camarada, né, comentando, pesquisando, que vai ser mais fácil um humano sobreviver no espaço, onde ele vai se banhar com a luz do sol, do que debaixo da terra. Ele vai morrer sem a luz do sol. E os humanos estão construindo abrigos subterrâneos para se esconder lá embaixo, né, e fazendo umas pílulas, né, que os astronautas usam para se alimentar no espaço, para usar nesses abrigos. Mas só que no espaço, bem ou mal, o cara vai pegar a luz do sol. Debaixo do abrigo, não. O cara vai ficar enterrado lá esperando a morte. Então, irmãos, não espera que vai melhorar, não, irmão. Não fica se planejando assim, e vou fazer umas compras aqui especial para durar 2, 3 anos. Comprar um monte de enlatado, um monte de garrafas de água, disso, daquilo outro. Não vai adiantar de nada, irmão. E o que é uma fortaleza? É uma estrutura arquitetônica militar projetada para refúgio, para guerra, para defesa. E a humanidade tem construído essas fortalezas, né? Esses refúgios durante as décadas, aí, durante os séculos, a gente vê que não tem adiantado. Não tem servido. Eu não vou tentar falar o nome da fortaleza para não passar vergonha, mas os franceses construíram uma fortaleza para impedir os nazistas de atacarem a França. O que os nazistas fizeram? Invadiram a Bélgica, vieram para o lado, ficou a fortaleza lá, de ponta a ponta, com os soldados lá dentro, não serviu para nada. E a maioria das fortalezas, né, foram destruídas, né, os refúgios que os homens construíram. O Senhor é a nossa fortaleza eterna. Só Ele, irmão. Só Ele. Só Ele é a nossa fortaleza eterna. Não adianta a gente confiar no ouro dos homens, em exércitos, nisso e naquilo outro. E muitas das vezes nós achamos assim, mas o Brasil é tranquilo, o Brasil não está, historicamente, não está envolvido em nada que ocorreu na Primeira e nem na Segunda Guerra, está muito longe. Mas se o irmão for pesquisar um pouquinho, na Segunda Guerra, os nazistas invadiram países que não tinham nada a ver com o conflito, só por causa dos recursos naturais. E imagine o nosso país, riquíssimo em recursos naturais.
Consegue imaginar o quanto que os poderosos da terra estão fazendo planos com os nossos recursos naturais? Se realmente for acontecer, ou for acontecer em nosso tempo? Então, irmão, confia no Senhor. Se fortalece nele. Não deixe o inimigo das nossas almas cortar a linha de suprimentos. Cadê os poderosos da terra, né? Hitler, Stalin, Napoleão, Alexandre o Grande, todos mortos. Todos mortos. Todos. Né? E não podem fazer mais nada. Né? Se achavam tão grandes, tão poderosos, falavam que o seu reinado ia durar milênios, não sei o que, isso e aquilo, que jamais teria fim. Só o reino de Deus jamais terá fim. Só o reino de Deus jamais cairá. Só o reino de Deus é eterno e é refúgio e fortaleza segura, onde jamais irá faltar água, comida e nem luz. Porque o próprio Senhor, porque a própria palavra será o nosso alimento. A própria presença do Senhor vai ser a nossa luz. A própria presença dele será a nossa segurança. O Senhor vive e reina para sempre. Para sempre. Os outros são só história. Nasceram, cresceram e morreram. Só Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E reina para sempre. Só Ele. Então, não começa a pensar assim, o meu quintal é grande. Vou cavar um quarto subterrâneo aqui, vou fazer uma laje com não sei quantos metros de grossura para me proteger aqui, vou botar um tubinho para me pegar o oxigênio lá de cima, com a maquininha para purificar, tal. É totalmente inútil, irmão. Mesmo, vamos supor que um dia chegue a perfeição de ser humano, que realmente conseguir sobreviver debaixo da terra, já que estão pesquisando como imitar a luz do sol no organismo humano. Vamos supor que consigam. A pessoa vai durar quanto tempo no subterrâneo? 200 anos? 300? O que é isso em relação à eternidade? Não é nada. Nada. Não é nada. Então, que a nossa confiança e esperança esteja no Senhor. Que a nossa fé, que a gente possa acreditar no Senhor. Jeremias 17:5, anota aí. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Não deixarmos, o inimigo cortar a linha de suprimentos. Não podemos confiar no ouro dessa terra, nos refúgios dessa terra, na fortaleza dessas terras. Não podemos confiar nos exércitos dessa terra. Não podemos. Porque maldito o homem que confia no homem, que acredita no homem. Nós temos que acreditar e confiar no Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Só Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Só Ele. Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o socorro bem presente. E se formos pesquisar também, por que o salmista, Deus inspirou ele assim? Muitas das vezes, quando o exército inimigo vinha, e o rei daquela terra sabia que não tinha como enfrentar ele fechava a fortaleza, o refúgio, o castelo, qual seja o nome que queira dar, fechava. Chegavam os pobres, aí o comandante falava assim para o rei, não abre a fortaleza não. Desses pobres aí que não tem o que contribuir mesmo, tem o que fazer com eles, vamos manter o exército aqui dentro para proteger o rei, e os pobres desses lá fora. E mesmo que o rei quisesse, aí o general falava assim, rei, não vai ter água e comida para todo mundo. Quanto mais pobre você botar aqui dentro, mais rápido a água e a comida vão acabar. O que o rei fazia? Ele tinha que ouvir um conselho desse e fechar. Qual os primeiros a ser escravizados e massacrados pelo inimigo? Os pobres. Aqueles que para o rei
e para os generais desse mundo não tinha valor nenhum. Esses ficavam para trás. Mas não é assim com o nosso Rei Jesus. As portas vão estar sempre abertas. Não temos nada para oferecer, nada para contribuir. Mesmo assim, o refúgio eterno, a fortaleza estará aberta para nós. Mesmo assim, a única coisa que nós temos que fazer é não deixar o inimigo cortar a linha de suprimentos. Vamos continuar orando, clamando, jejuando, congregando na igreja, buscando a presença do Senhor. Porque Ele é o único rei que faz ao contrário de todos os outros. Na história da humanidade, um Hitler da vida, ele não ia para o campo de batalha. Quantos será que Hitler matou pessoalmente? Já parou para pensar nisso? E Stalin, quanto ele matou pessoalmente, que ele foi lá e deu um tiro, ele mesmo. Com certeza não foi os milhões que foram mortos. Teve outros. Ele mandava outros fazer o serviço sujo. Mas o nosso Rei Jesus não. Ele é o contrário. Nós não temos condições nenhuma para ir para frente de batalha e enfrentar o inimigo. É Ele que vai à frente. Ele é o rei e vai à frente. Ele não fica lá atrás e manda os peões, os pobrezinhos, os sem estudos, lá na frente de batalha para morrer. Ele vai à frente, lutando as nossas batalhas e vencendo as nossas guerras. É assim que age o nosso Rei Jesus. Por isso que nós temos que crer sempre nele. Porque de todas as escolhas que podemos fazer na vida, a melhor delas é confiar em Deus, é acreditar em Deus, acreditar na palavra, ter fé na palavra de Deus. E nos lugares onde há guerra, além da morte, há escassez de água, comida e luz. Por isso não adianta estocar as coisas dessa terra, ouro, não adianta nada disso. Consegue imaginar um Brasil, por causa dos recursos naturais sendo atacado? Consegue você se imaginar os mercados fechados, sem suprimentos? Sem luz, sem água, sem transporte? Normalmente o inimigo já bombardeia a linha de trem, os principais. Imagine teu celular, e mesmo que você tenha... Muitos estão investindo, como é que chama? Em suporte de energia que não depende, Mas não adianta você carregar o celular se você não tiver sinal. Se o inimigo já cortou o sinal, já bloqueou o sinal, teu celular pode estar carregadinho. Que é o que deve estar acontecendo lá na Ucrânia, As pessoas conseguem até carregar o celular, mas não conseguem mandar nenhuma mensagem, porque já estão bloqueados. Consegue imaginar um caos desse? Se um dia isso vier a acontecer? Por isso a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Salmo 27:1, anota aí. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Confiança tem que estar nele. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. É isso que vai nos sustentar para a vida eterna, irmãos. Se um dia o nosso país for atacado e, viermos a morrer num bombardeio, ou seja lá do que for, o importante é que as portas da fortaleza eterna estão abertas para nós. E nós vamos entrar nela. E nós estaremos com Deus eternamente. Que venhamos sempre a estocar, guardar a palavra de Deus em nossos corações. É isso que nós temos que estocar. Como é que a gente faz esse estoque? Orando, jejuando, clamando a Deus, mantendo a comunhão na igreja. Que venhamos sempre a estocar, a guardar a palavra de Deus em nossos corações. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5. Confiarmos no Senhor, porque só Ele é a nossa fortaleza e refúgio eterno.
Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Confiarmos no Senhor, porque só Ele vive e reina para sempre. Só Ele. Só Ele. O tempo da angústia, da tribulação irá passar, irmãos. Todo esse caos aí que a humanidade está vivendo, tudo que a igreja está vivendo, um dia irá passar. Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse 7. Apocalipse 7. Há um lugar, irmão, onde não haverá mais fome, não haverá mais sede, nem morte, não haverá mais choro, não precisaremos nos preocupar em comprar alguma coisa no mercado, não precisamos mais nos preocupar em pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Há um lugar onde o Senhor, nosso Deus, irá nos sustentar para sempre. Há um refúgio eterno onde nós estaremos protegidos, guardados na presença dEle. Apocalipse 7, a partir do 9. Apocalipse 7, versículo a partir do 9. É a visão dos glorificados, que somos nós, igreja. Versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, João, tendo essa visão, respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Versículo 17. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Que possamos crer, ó Deus, em Ti, Senhor. Que possamos tomar a decisão que a melhor escolha é confiar em Ti, Senhor. Que a melhor escolha que podemos fazer é nos manter na Tua presença, se manter na Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, que possamos sempre confiar em Ti, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, não cairá, Senhor. Reinos caem, impérios caem, imperadores caem, ditadores caem,
mas Tu, Senhor Jesus, reina e vive eternamente. E é em Ti que está a nossa fé, em Ti está a nossa esperança, Senhor. Nos renova nessa noite, ó Pai. Tantos e tantos estão preocupados com o dia de amanhã, com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vai ser. Senhor, que a nossa fé e esperança esteja sempre firmada em Ti, Senhor. Porque não adianta quando correr de um lado para o outro, procurando abrigo, procurando refúgio, que possamos permanecer na Tua presença, Senhor, porque Tu és nosso único refúgio verdadeiro, Tu és a nossa fortaleza eterna, Pai. Que no tempo da angústia, ó Pai, no tempo da tribulação, possamos nos manter na Tua presença, Senhor. Que possamos sempre crer, Senhor, que no meio das tribulações, que no meio da angústia, há um lugar onde não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais morte, não haverá mais choro, e esse lugar é na Tua presença, no Teu reino eterno, Senhor. Ó Pai, nos abençoa, Senhor, que jamais venhamos a deixar o inimigo das nossas almas cortar a linha de suprimentos, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que Tu venha sempre nos guardar, nos livrar das nossas próprias fraquezas, Pai. Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.